Shalom, mbote na bandeko nyonso. Ba oyo bazawana elongo na biso. Ba oyo nyonso bazaka toujours fidèle. Ya kolanda évangéliste Maku Tangu Ifwendi. Nalobi merci. Na bandeko ba se trouver na continent la biso ya Afrique, ya Europe, na Canada, na Amérique, Australie, nalobi Asie, Nzambe asala bino bolamu. Benga ndeko moko, yebisa ndeko moko tango na so ekoki. Pona maloba na Nzambe o tango no topesaka pona avancement ya royaume ya Nzambe. Nakubondela pona ko abandonner espace oyo na maboko na Nzambe. Nzambe na kumisio na tondi onkolo poza Nzambe malamu. Na rendre gloire kolobete nkolo yo kosakate. Sembola loboko na yo Nzambe. Monisama na yo nkolo nyoso eza ya yote nkolo ezo sikate. Na kombo na Yesu Masia. Tikete Seigneur arme nyoso diable ako utiliser na direction ya auditoire oyo Nzambe. Ezala nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh kumbama, Yahweh tombolama au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Na Bibolimbi situana retard presque ya. Peço perdão porque estamos atrasados. Il y a 1h30. 1h30. Pour R national 16h30. Porque a nossa hora é 4h30. Mais tu as qui un peu à pécher. Mas estávamos impedidos. Et yango moni toujours retard oyo. Por isso que atrasamos. Mais kolembate nzamba na maloba kitoko akopesa bomba. Mas não te fatigas porque o Senhor tem algo bom para a sua vida. Bengande komoko. Chama um dos irmãos Alanda biso na pokwa oyo. para que possa nos acompanhar na tarde de hoje. Tulingi koimbela Nzambe. Vamos louvar ao Senhor. Gloire à Jésus. Gloire, 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 gloire. Chantons gloire et gloire, gloire et gloire, gloire et gloire, l'agneau, car il est glorieux et digne de. Continuez à inviter quelqu'un. Bengande komoko, yebisei akota. Nous élevons nos voix, nos mains pour t'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire et gloire, gloire et gloire, Seigneur Jésus. Chantons gloire et gloire, avec gloire. Nous élevons nos voix, nos mains pour t'adorer, l'agneau. Oh, l'agneau de Dieu est souverain. Oh, l'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Oui, l'agneau est souverain. Il fait sa gloire à qui l'éveille. Oh, l'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Oh, l'agneau est souverain. Nakobanga te kolona ngai yazali mosungi nanga. Nakobanga te zale ngai yazali mobateli nanga. Omoni nanga la putulu lombe mobala komboni ngai asilisi kobanga nyonso etungisa bomoi nanga. Nape lokola Davide nazalaka soma Golia tete ya wazali mobandeli nanga. Nayembi Zambo yo nayembelaka Zambo yo mango tombolaka Yesu Zambo yo ngana tondolaka azali Nzambe yaso. Otka ngai na beta
moko zamboyo ngana yembe ngai na yembelaka zamboyo ngai na salelaka ende Yesu moyo ngai na kumisaka azali Nzambe ota ngai na yemba makasi zamboyo ngai na yembelaka zamboyo ngai na salelaka ende Yesu moyo ngai na kumisaka azali Nzambe ngai na yemba makasi zamboyo ngai na yembelaka zamboyo ngai na salelaka Yesu zamboyo ngai na kumisaka azali Nzambe ata ngai moko nakolanda Yesu ata ngai moko nakolanda Yesu ata ngai moko nakolanda Yesu nakozonga na sima ata ngai moko nakolanda Yesu ata ngai moko nakolanda Yesu ata ngai moko Sabine Manuel Antonio, Deus te abençoe. Convida alguém. Ata batongi ngai nakolanda Yesu ata batongi nakolanda Yesu ata batongi nakolanda Yesu nakozonga na sima te Partagez maman. Partagez maman, Deus te abençoe. ata bafingi nakolanda Yesu ata bafingi nakolanda Yesu nakolonga nakozonga na sima te ata batiki ngai nakolanda Yesu Mama Ankisuka, landa Yesu nakolanda Yesu ata batiki Papa Roger, landa Yesu nakolanda Yesu ya solonga Roger Kisuka, landa Yesu ata baseki ngai nakolanda Yesu ata baseki nakolanda Yesu ata baseki nakolanda Yesu ngai nakozonga na sima te ata baboyi ngai nakolanda Yesu ata baroi nakolanda Yesu ata baboyi nakolanda Yesu nakozonga na sima te Elena, Deus te abençoe, minha irmã. liboso nyonso na Jasper sima Juliana, Yesu Deus te abençoe. liboso Estamos nesse nyonso live na porque nós sima vamos acertar naquele live. Yesu liboso Glória a Jesus. nakozonga Melody. na sima te Melody Alvarito, nyonso Deus te na abençoe, sima Deus te yaya abençoe. su liboso Oh, nyonso nossa na irmã sima Aida Yesu liboso Banzuzi. nyonso Deus na abençoe, sima Deus abençoe. Yesu liboso nakozonga na sima te nyonso na sima papa Yesu liboso nyonso na sima Yesu liboso nyonso na sima Yahweh. Yesu liboso nakozonga na sima te Mama Ankisuka, ezoyoka na gitare eleka mabia. Yesu Yaya. katina motema na ngai posa na yo koleka toyembi nazanga nyonso kasi yo te Yesu Eu posso faltar tudo. katina Mas não é Jesus. Não é Jesus. posa na yo nayembi na motema posa na yo posa na yo posa na yo Yesu posa na yo posa na yo koleka Posso faltar tudo, pode me tirar tudo, mas não é Jesus, não é Jesus. kasi na motema na ngai posa na yo koleka koya liboso na yo eleki bisika nyonso yaya kati na motema na ngai posa na yo nayembi na motema posa na yo posa na yo posa na yo Yesu posa na yo posa na yo koleka Alegreme quando me disseram vamos, vamos na casa do Senhor. Alegreme quando me Eres Paulo, Deus te abençoe. vamos, vamos na casa do Senhor. Oh, mama, vamos, vamos. Ali da Banzuzi,
vamos. Oresa, vamos na casa do Senhor. Alegre-me quando me disseram vamos na casa do Senhor. Oresa, vamos. Oh papá, vamos na casa do Senhor. Mama, vamos. Aonde? Vamos na casa Mama do Anne Senhor. Kisuka, vamos na casa do Senhor. É bom andar com Jesus. Aleluia. É bom andar com Jesus. Aleluia. De dia, de noite, de todo momento é bom andar com Jesus. Deus abençoa. Amen. Deus abençoa Nzambe apambola cada nossos irmãos que estão na linha. ndeko moko kati na biso akutami na ligne. Ok, nós estamos a continuar a nossa mensagem do mês de fevereiro. Tozoko continuer na malakisi na biso ya mois ya février. E estamos a falar sobre a preparação. Mpe tozoloba na ntina ya komibongama. E nós tiramos no livro do Amós, capítulo 4, versículo E 12. wapi tozwi yango na mokanda na Amos 4:12. É aí onde a Bíblia nos diz: Kuna nde pa wapi Biblia elobi na biso boye. porque Israel vão te tratar da mesma maneira como outras tribos. Israeli na komema yo ou bien na kosala yo lolenge moko ya mabota mususu. E por isso, prepara-te ao encontro do Senhor. Yango wana mibongisama po kutana na Nzambe na yo. A minha irmã Reia, prepara-te para se encontrar com o Senhor. Ya mwasi oza na lini mibongama po kutana na Nzambe na yo. Meu irmão Pembele Michel, prepara-se para se encontrar com o Senhor. Ndeko na ngai bongama okutana na Nzambe na E yo. eu falei no princípio por que Deus falou ao povo de Israel para se preparar. Mpe nalobaki mpo na nini Nzambe alobaki na libota na Israeli ete babongama. Porque o povo de Israel Po ete libota na é Israeli povo escolhido de Deus. eza libota yo eponama epai na É o Nzambe. tesouro do Senhor. Eza bozwi ya Nzambe. É a herança do Senhor. Bazali richesse ya Nzambe. Mas eles não perceberam como andar com o Senhor. Me bayebaki te lolenge nini esengelaki batambola na É por Nzambe. isso que Deus avisou eles. Yango wana Nzambe alobaki na E bango. no dia de hoje também Deus está te avisar Mpe lelo mokona lelo mpe Nzambe azolobela ngai na yo para se po preparar ete tomibongama para encontrar o po Senhor. tokutana na Nzambe. E eu queria dizer o seguinte, Mpe nalingi koloba boye e nós estamos a falar sobre isto tozoloba boye e entramos no subtema dessa semana mpe tokoti na sous-thème na biso que nós começamos na terça-feira. oyo tobandaki na mokolo na lendi. Estamos a falar do Tozolobela arrependimento. kobongola motema. O arrependimento. Kobongola Eu motema. falei nos meus irmãos, nayebisaki bandeko na ngai há muitos profetas na Bíblia. eza na basali na Nzambe baprofete ebele na Mas Biblia. Deus falou, Me Nzambe alobi não há nenhum outro profeta que é mais que João Batista. Yesu alobaki eza na profete moko te oyo aza likolo ya Jean Baptiste. Porque a mensagem que João Batista trouxe Po ete maloba oyo Jean Baptiste ayaki na yango é mais que a bênção. eza plus ke mapamboli. É mais que a situação financeira. Eza plus ke finance na A biso. mensagem dela era curta. Maloba na ye ezalaki ya mokuse. E nós vimos essa mensagem no livro de Mateus, Epe tomonaki maloba oyo na mokanda na Matthieu. capítulo 3, no versículo 2. Na Matthieu 3 verset 2. Ele disse assim: Yesu alobi boye. arrependei-vos, Jean Baptiste alobi bobongola mitema. porque o reino de Deus Po ete bokonzi na likolo está próximo. ekomi pene. Quer dizer que Deus não quer ninguém para se surpreender. Elingi oloba ete Nzambe alingi te moto akamwa na mokolo Eu yango. rogo nossos irmãos e nossas irmãs, Yango nazobondela ndeko mwasi mpe mobali. não entre na distração da Europa. Kokota na distraction ya Europe te. Qualquer onde lugar você se encontrou, não entre na Na Afrique, distração. na Amérique, na continent nyonso esika okutami kokota na distraction Porque te. a distração, Po ete distraction você vai ficar distraído até na chegada do Cristo. okozala distrait mpe Yesu akozonga. Aleluia. Amen. O João Batista disse assim: Jean Baptiste alobi boye. arrependei-vos, Abi bobongola porque o mitema. reino de Deus. Po ete bokonzi na É likolo próximo. ekomi pene. E no livro Mateus, Mpe na mokanda na Matthieu kaka wana no versículo capítulo 4, na verset 4 no versículo 17,
Matthieu 4 verset 17. Vimos a primeira pregação de Jesus Cristo. Tomoni Matthieu liboso ya Yesu Mesia. Jesus nos trouxe outra coisa diferente. Yesu pa yaki na makambo moko te ya No bokeseni. versículo 17, no Mateus 4, Matthieu 4 verset 17. a Bíblia diz, Bíblia elobi boye. quando Jesus começou a pregar, Tangu Yesu abandaki koteya. e ele disse, Pe alobaki. arrependez-vos, Bobongwana. porque o reino do céu é próximo. Bobongola mitema po bokonzi na likole komi. Meu irmão, meu irmão, Ndeko mobali pe mwasi. esta é a melhor preparação que nós podemos ter Oyo ndeza mabongisi ya malamu biso tokoki kosala. para agradar o coração do Senhor. Po tosepelisa motema na Nzambe. A Bíblia me diz, Biblia elobi na ngai. arrependez-vos, Bobongo na porque o mitema. reino de Deus Po ete bokonzi na está Nzambe. próximo. Ekomi pene. O que apresentará no Senhor? Eloko nini tokolakisa liboso na Nzambe. Meu irmão, o que vais apresentar ao Senhor? Ndeko na ngai nini tokolakisa liboso na Pode Nzambe. dizer que eu ia à igreja todos os domingos. Okoki koloba na ngai kokende ndako na Nzambe mikolo Pode nyonso. dizer que eu fui diácono. Nazalaki mosali kati na eglize. Mas isso não é tudo que chega. Me yango te ekoki epai na O Nzambe. encontro pessoalmente com o Senhor. Esengeli tokokutana nde moko kati na biso na Nzambe. Dar o teu coração a Jesus. Kopesa mitema na biso epai na Nzambe. Abandonar toda a malícia. Kotika oyo ezali ya mabe. Abandonar a bruxaria. Kotika bondoki. Abandonar a fofoca. Kotika kotonga. Abandonar os deuses que meteste no teu coração. Kotika banzambe oyo bakota kati na mitema. Pode estar a dizer quais são os deuses. Okoloba banzambe nini lisusu. Mas você sabe o que andas a adorar mais que o Senhor? Me yo yebi nzambe nini oyo adoraka plus que Jésus Christ de Talvez Nazareth. você adora mais a tua roupa que o Senhor. Tangu so oza adorateur ya bilamba na yo ke Eu vou Nzambe. dizer no irmão, numa irmã, Nazoyebisa ndeko mobali pe mwasi. Deus não gosta de partilhar a sua glória com alguém. Nzambe akabolaka gloire na ye na moto te. Não podes partilhar a glória do Senhor com alguém. Tokoki kokabola gloire ya Nzambe na moto te. Nem as coisas do mundo. Obie na biloko ya mokili. Podes ter uma boa casa, Okoki kozala na ndako ya kitoko. mas não podes amar a casa mais que o Deus. Me okoki kolinga ndako wana te plus que Nzambe. Pode ter sapatos que custam $3.000. Okoki kozala basapatu ya talo. Ou pode ter panos que custam de valores. Okoki kozala na bilamba ya talo. Mas você não pode considerar aquelas coisas mais que o Senhor. Me okoki kozwa yango na place ya Nzambe te. Você pode estar a amar essas coisas Okoki kolinga biloko oyo. sem saber que você está a adorar essas coisas. Me na kozanga koyeba ete okomi koadore biloko Eu wana. gosto de vestir, Nga nalingaka kolata. dar respeito a uma pessoa. Epesaka valeur epai na moto. Mas eu não posso meter a minha fé na roupa. Me nakoki kotia kondima na ngai na bilamba te. Gosto de ter um bom carro. Nalingaka kozala na camion mutuka ya malamu. Quando eu entro no carro, Soki nakoti na sinto mutuka. mesmo que este é um carro. Si navandi nalobi te camion Mas eza eu kitoko. não posso meter a minha fé total naquele Me carro. kuna te ndakotia kondima na ngai. Porque são as coisas perissáveis. Po eza babiloko oyo ekoleka. São as coisas passageiras. Eza babiloko oyo ekoleka. Oh, minha irmã. Ndeko na Há ngai. pessoas que compraram boas camas, Eza na bato basomba bambetu ya malamu. mas eles nunca teve bom Balali pe sono. yango te puis bazwi pe pongi ya malamu te. Porque sono Pongi é Deus que dá isso. Nzambe nde apesaka pongi. Aleluia. Amen. Minha irmã, preparamos ao encontrar o Senhor. Tomibongama mpona kokutana na Pegamos Nzambe. as boas obras do Senhor. Tosala misala ya malamu mpona Jesus Nzambe. não padeceu só na cruz, Nzambe amitikaki kaka na ekulusu te. mas Jesus foi embaixo da terra. Mpe akitaki na se na E mabele. ele retomou os captivos que estavam lá embaixo. Mpe azwaki bakangami oyo bazalaki na se. Os que morreram antes da ressurreição Oyo pela fé do Senhor. bakufaki avant résurrection. Pela fé do Senhor, Na kondima na Nzambe. Deus nos trouxe vivo. Nzambe azongaki na bango. Yesu Mesiya azongaki na bango na bomoi. Se leres a Bíblia, Soki totangi makomi. a Bíblia diz, Biblia elobi boye. na ressurreição de Jesus, Na kosekwa ya Yesu. havia muitos sepulcros abertos. Ezalaki na bakunda ebele oyo efungwamaki. Muitos mortos foram vistos no Jerusalém. Oyo bazalaki bakufi bazwaki bomoi mpe bamonisamaki na Porque Jerusalem. a homem da ressurreição estava lá. Po ete moto na résurrection, moto na lisekwa A akutamaki morte na não tinha mais mabele. poder naquelas pessoas. Epe wana liwe ezalaki su na nguya te na bato Minha irmã, wana. abandona todas as coisas que estão te impedindo de aproximar Ndeko do na ngai Senhor. tika nyonso ezali kokanga yo pusa na liboso na Nzambe. Procura a mão do Senhor. Luka mwaye nyonso okuta na Nzambe. Procura o Senhor. Luka mwaye nyonso okuta na Seja Nzambe. uma pessoa da oração. Zala moto na mabondeli. Oh, estou dizendo uma irmã. Nazoloba na ndeko mwasi. Aqueles santos que morreram antes de Jesus Ba o bakufaki avant Yesu Mesiya. pensavam
pensam que eles foram de vez. bakanisa ki ete pona bango esili bakelibela A morte não é o último lugar kufa ezali esika na suka para os te cristãos. pona bana na nzambe Para os cristãos. pona biso bana na Dá teu nzambe coração a Deus. pesa motema epai na Estamos a nzambe falar sobre o arrependimento. tozolobela ntina ya kobongola Estamos a motema falar sobre a preparação. tozolobela ntina ya komibongama Não fica só preparando a tua cara. kovanda kaka tobongisaka Ai, elongi eu conheço as mulheres. pona yebi basi Quando ele começa a meter meriquinha, essas coisas tudo que soki mete na tobandi cara. kotia bapoudre barouge Depois ele muda totalmente. epuis wana tochangeaka elongi mbala Mas estou a moko falar que não fica só a mudar a cara. me nazoloba bobongola kaka bilongi Porque te Deus não tem nada a ver com a tua cara. po ete nzambe elongi etali A ete beleza é boa. bote eza malamu Mas que é mais que bom que Jesus quer. me eloko ezali motuya oyo É dar o teu coração ao Senhor Jesus Cristo. kopesa motema epai na A nzambe Bíblia me diz, bible elobi Apocalipse 3:20. apocalypse 3:20 A Bíblia diz o seguinte. kuna elobi boye Aí Jesus está a falar. kuna yesu Eu azokoloba estou na porta. natelemi na O meu porte irmão Pembele Michel. ndeko na ngai pembele A minha mãe Eugênia. Mamãe Eugênia. ndeko na ngai mama Eugenie A Bíblia me diz. bible elobi Deus da glória. nzambe na nguya Ele tem problema com o coração. aza na posa na ye aza na problème na mitema na Dá biso teu coração ao Senhor. topesa mitema epai na Há nzambe pessoas que estão fazendo todas as coisas em cascasca. eza na bato bazosala makambo ya kobombana Ele vai num país, ake na mboka songolo faz adultério, asali fica bondumba bêbado, alangwe estranha-se com as coisas. azosepela na buzoba E ele fala azokosala que aqui ninguém me conhece. pe azoloba moto ayebi ngai Mesmo os te. homens de Deus fazem isso. ata biso bato na nzambe Mas eu tosalaka digo uma yango. coisa. me nalobi boye Deus trabalha pela comunhão do Espírito Santo. nzambe asalaka elongo na molimo na nzambe Deus pode nos ver na profundeza do oceano. nzambe amonaka biso na se na mozindo na ebale Dá teu coração a Jesus. kopesa motema epai na E nzambe esses santos que foram mortos epe baoyo basantu bakufa kava ressuscitaram. basekwa ti Por que ressuscitaram? mpona nini basekwa Eles ti prepararam-se antes da morte. bamibongamaki avantu bakufa Deram seus corações a Jesus. bapesaki mitema epai na nzambe Meu irmão, minha irmã, ndeko mobali mpe não é mwasi. tarde para fazer isso. eza nango retard te Mesmo és bruxa que estás a me acompanhar. ata oza na bondoki ozolanda ngai Mesmo és uma adultera que está a me acompanhar. ata oza moto na bondumba Ou ozolanda mesmo és ngai um invejoso. ata oza moto ya lokunya Não é tarde para ti. eza retard te Jesus mpona não yo. veio para as pessoas que são bons. yesu ayaki mpona basantu Ele te veio mesmo para as pessoas más. ayaki mpona bato ya mabe Veio mesmo para os bruxos. ayaki mpona bato ya Mas bondoki para eles abandonaram a po ete bruxaria. batika misala Para se wana aproximar ao mpe Senhor. bapusana epai na nzambe Eu digo a uma irmã que está me nazoloba acompanhando. na ndeko mobali mpe mwasi Deus vai te recompensar o que estás a fazer. nzambe akofuta yo na oyo ozosala Você prepara-se só. yo mibongama kaka Jesus falou, yesu alobi boye lá ao princípio quando começou a pregar, na ebandeli ntango abandi koteya ele sabia muito bem ayebaki malamu que deu o seu coração a Jesus. ke oyo apesi motema epai na Ele não nzambe vai orar mais para a bênção de dinheiro, coisa akofondela financeira. lisusu te ke finance mbongo Porque a Bíblia diz, po ete bibilia elobi boye aqueles que deram seu coração a baoyo bapesi Jesus, mitema epai na nzambe a bênção lhes mapamboli acompanhará. ekolanda bango A bênção lhes mapamboli acompanhará. ekolanda O biso olho do Espírito pe Santo biso na nzambe les ezali acompanhará. likolo na bango Minha irmã, dá só teu coração a Jesus. ndeko na ngai pesa kaka motema epai na Dá nzambe só teu coração a Jesus. pesa kaka motema epai na Deus nzambe vai te abençoar muito. nzambe akopambola yo ya koleka Deus vai te abençoar muito, minha nzambe irmã. akopambola yo ya koleka Não amen. acompanha aqueles que estão a dizer. kolanda baoyo bazoloba te Não acompanha, não acompanha a predicação dos homens de Deus, são aventureiros. kolanda bato oyo bazoloba te ke basali na nzambe baza Eu, baaventurier quando chego no lugar, diz que são os aventureiros. nga soki nakomi esika balobi ke basali na nzambe baza Eu baaventurier aceito sim, são aventureiros. naloba wi baza Mas se baaventurier tem os aventureiros, esengeli baaventurier bazala quer dizer que há os verdadeiros. po ete baoyo ya solo mpe E bamonana naqueles verdadeiros, mpe na baoyo ya o solo tango e foi não está a permitir eles. mosali na nzambe aza wana Eu não posso falar da tua parte. nakoki koloba na kote na Mas yo eu te. estou convencido, nga nazoloba mpo na ngai conforme que eu sirvo o Senhor, lolenge ngai nasalelaka a nzambe minha comunhão com o Senhor está num bom caminho.
unité na ngai na nzambe eza malamu mingi. Problème d'affaires est pessoalmente. Likambo na kondima eza likambo ya moto na nzambe. Deus já abençoe a minha irmã. Nzambe apambola ndeko na Estou ngai. dizendo alguém este momento. Nazoloba na ndeko moko na tango yo. Prepara-te a encontrar teu Senhor. Mibongama pokutana na Se nzambe. Jesus toca a trompeta hoje, Soki Yesu abeti trompete só lelo. conforme que tu pregar, a minha mamãe reia. Kaka ndenge nazoteya boye. Ah, minha irmã de Kizeko, mamãe de Kizeko, e a Natasha. Isso agora como tu a pregar, e a Kaka Natasha. lolenge nazoteya siko boye. A trompeta tocar. E sone trompete ya nzambe beti. Ou a trompeta toca agora. Soki nzambe abeti trompete na Minha mamãe reia, não sei qual será a posição. nayebi te position na bino ekozala ndenge nini. Mas eu acredito Me nga naza na kondima que vocês vão ser arrebatados. ke boko É netwama por isso melhora a vossa vida, a vossa relação pessoal com Jesus. yango wana bobongisa lolenge na bino ya kozala na O problema nzambe. não é só ir à igreja. Eza kaka te kokendako na O problema não nzambe. é só cantar ao coro. Eza te koyemba na korali. Isso é bom. Eza malamu mingi. Mas dá teu coração a Jesus. Me kopesa motema epai na Mesmo nas nzambe. igrejas eu vi pessoas que têm macangos na igreja. Meme ata na kati na baeglise namoni bato baza na bamakango baconcubina dentro da igreja. E eles estão se mandando mensagens na igreja. Mpe bazotinda na bamessage kati na ndako na Quando nzambe. a igreja acabar, Ntango eglise esili. você sai primeiro, eu vou acompanhar. Yo kende bonga na kokuta. Mas não fica no meio dessas pessoas. Kozala na kati ya bato lolenge wana te. Porque são casados eles dois. Po bino mibale bozosala makambo wana boza bamarie. Mas estão se fazendo isso dentro da igreja. Bozosala yango kati na ndako na Pensa que nzambe. ninguém está vendo. Bozokanisa ke bato O bayebi te. Espírito Santo Molimo na está a ver nzambe essas coisas. azomona bino. Aleluia. Amen. Prepara-te ao encontro do Senhor. Tomibongama po tokutana na O teu nzambe. coração é muito invejoso. Motema na yo eza na jalousie mingi. Se alguém foi abençoado, Soki ndeko moko apambwami, o teu coração já estragou. motema na yo ebebi. Até pode fazer comida todos os dias, a sal está passando. Okoki kolamba biloko ezoleka mungwa parce que oza na kimia te. O que perdeste aí? Opedre nini? É Deus que abençoa. Nzambe nde apamboli ye. Deus que abençoa. Nzambe apamboli E ye. você até foi parar até no hospital. Ya yo sikoyo nini okeili okomi ntina kati na hôpital. Também não estava vendo a doença. Mpe maladi ezomonana Porque te. você não está doente, né? Po yo nde oprovoke Mas o yango oza teu coração é maladi te. mau. Na ya motema na yo nde eleki mabe mingi. Muda, minha irmã. Bongwana. Muda, minha irmã. Bongwana. Muda, minha irmã. Bongwana Eu ndeko. estou perdendo alguém este mês de fevereiro. Nazobondela biso ete na Todas as mwa oyo coisas que afebrile. fazias mal, Makambo oyo ya mabe ebandaki kosalama. abandona isso. Tika yango. Abandona isso. Tika yango. Nós temos que progredir à frente. Esengeli biso totya pa tokende liboso. Como são os casais que estão dentro de casa, mas não se fala. lolenge nini okomona couple na kati na ndako me balobanaka te. Mas está acompanhando o tango e foi. Me bozolanda Eu vou mosala te na dizer, Nzambe. está a perder o teu tempo. Nazoyebi biso kozolekisa ntango na yo Há pamba. coisas que não dá para você ir orar a Deus. Eza na makambo oyo okoki kokende te kobondela Nzambe. Você tem que falar pessoalmente com a tua parteneira. Foloba na mosungi na yo. Tens que conversar. Bosolola. Você está aí na oração. Oh, Deus me ajuda. Não sei o ozokende ke quê. Nzambe sunganga ya Isso kosunga não na nini. adianta. Conversa com o teu marido ou com a tua mulher. Solola na mwasi mpe na mobali na yo. Fala, eu acompanhei o tango e fui. loba ete nalandaki mosali na Esta Nzambe. atitude que nós estamos a viver com ele em casa. lolenge oyo tozovanda na kati na ndako. Não, isso não vai nos levar no reino de Deus. non boye eza malamu te ekosala ete tokangama na bokonzi na Nzambe. Mas Poko eu não estou akokota falando te. dos casais hoje. me nazolobela na ntina libala te. Amanhã não falta, porque nós vamos falar dos casais às 8h30. 8h30 da noite. lobi nde tokoloba na ntina ya libala a partir ya 20h30 Quer dizer, a atmosfera do lar, ke elingi koloba ete klima ya kati na ndako como são cristãos, lolenge bobengami bana na tem que Nzambe se mostrar. esengeli emonisamaka. Porque se não está a se mostrar, po soki ezomonisama te nós estamos a enganar. do tozokomikosa. Mas há mesmo pessoas em casa, eza na bato kati na ndako o marido dele nunca come naquele prato. mobali na ye aliaka na sani wana E ele não bebe água naqueles copos. mpe aservaka mobali na bakopo São wana te. especiais. po eza mpo na bapaye eza especial Não! eza bongo te. A primeira pessoa especial para a tua vida moto ya liboso aza especial na bomoi na é o teu yo marido e a tua esposa. apart nzambe eza mobali na yo mpe mwasi Então na o yo. inferno pode vir na tua casa. o evangeliste akoki koya na ndako na yo É bom, é uma bênção. eza bien eza lipamboli Mas não pode me meter em cima da consideração do teu marido. me mosali na nzambe akoki
koza likolo ya mobali na yote. Pour que je prenne que l'utilise. Po ete basali o mobali no alela kate. Vous avez dans le temps où il O servir yango pa mosali na. Il va ficar contente. Yo kanisi mobali na yo koza na esengo. Na minha vez até partir aqueles pratos. Soki ezalaki mosali na Nzambe ye moko alingaki apasola basani. Demos nossos corações a Deus. Topesa mitema na biso pa ina Nzambe. Alléluia. Amen. Tô pedindo a cada um que me acompanhou. Nazo senga na ndeko nyonso alandi. Partilha esta mensagem. To partager maloba oyo. Oh, minha irmã Nadege, partilha esta mensagem no Sequel. Partager maloba oyo pa itokutami. Minha mamãe Reia, partilha esta mensagem. To sunga bandeko to zana bangote na ligne. Alinda Banjus, mamãe Helena, partilha esta mensagem. To partager maloba na Nzambe. Para salvar uma vida. Poto bikisa ndeko moko. Aleluia. Amen. Nós queremos orar. Tolingi ko bondela. E na oração, Kati na libondeli. você não sai. Kopimate. As coisas que te impeçam você aproximar ao Senhor. Eloko ekangaka yo opusa na liboso na Nzambe. Você vai deixar cair isso. Giebisa Nzambe te kueya. Essas coisas têm que apanhar fogo no Senhor. Makambu oyo obie biloko oyo esengeli ezwa moto na Nzambe. Se adultério. Soki eza bondumba. Tens que apanhar fogo isso. Esengeli ezika na Porque vai fazer com que você escapa do reino do Senhor. Pe yango nde ekosala ete yo obika na. Eu falo sempre. Não vamos entrar no reino de Deus só porque não tem pessoa para entrar. Mas nós vamos entrar se nós andamos conforme a palavra de Deus. Deus não é o teu pastor, não é evangelista, que você pode se corromper. Não, Deus não é assim. Deus não há corrupção em Deus. A obra de cada um de nós. A obra de cada um de nós. E a obra será manifestada. Será aprovado pelo fogo. Pode enganar o Tanguifone hoje. Mas esta mensagem, você vai ver isso no reino de Deus. E Deus vai dizer, você ouviste ou não ouviu? Porque Deus falou lá no rico. Porque Nzambe alobaki na moto na bozui. Depois da morte, na cima ya kufa, eu não posso mandar ninguém aí para ir pregar mesmo os anjos. Na kokiko tinda moto kuna take ne kote ataba anjo. Porque tem homens de Deus. Porque kuna zala batona Nzambe. Aí tem homens de Deus. Kuna zala batona Nzambe. Porque o rico queria mandar. Porque moto bozu alinga ki atinda. Que Deus manda alguém na casa da família dele. Porque Nzambe akwa kotinda moto na. Esta palavra é tua, minha irmã. Linoba oza pona yonde kona. Dá teu coração ao Senhor. Pesa moteme. Deixa a bruxaria. Deixa as coisas más que estás a fazer. Porque senão vai escapar, não vai entrar no reino de Deus. E se não entrar, onde passará a tua eternidade? Oh, nossa hora acabou. Porque nós combinamos 30 minutos. E estamos já nos 32 minutos. Nós vamos orar. Para 3 ou 4 minutos. A minha irmã reza todas as coisas que te pensa. Aquilo para cair. Em nome de Jesus Cristo. Zambe na comissão na tondi onkolo. Yawe na tatondi onkolo bete onkolo za Zambe malamu. Yawe na pusa ni kolobete onkolo ndeko so alandingai. Yahweh tozo parler sur la préparation à la rencontre du Seigneur. Yahweh tika ete nkolo. Moto nyoso ala ninga Seigneur. Oto che soutème sur la repentance. Message ni de Christ est là qui biso. Message ni Jean-Baptiste ya kinango. Et que repentez-nous. Car le royaume des cieux est proche. Zambe bolamu na yo Zambe ezwa esika. Zambe simba motomoko. Oza kina no kacha misala ya mabe. Zambe simba motomoko. Oza kina na seya bondumba. Zambe simba motomoko. Oza kina seya kindoki. Yawe simba motomoko. Oyo jalousie pana yelongo kate. Yawe simba motema moko. Oyo kina motema mabe Zambe. Biloko wana nyonso. Oyo ko empêcher ndeko na ngai. Amona bokozi na Zambe. Biloko wana nyonso.
oyeko péché libota na yo nkolo bamona faveur na yo te Yahweh nazo yambisa yango moto e yamba moto na Nzambe ezala consommé par les faits ezala consommé par les faits au nom puissant de Jésus na la ezala consommé moto na Nzambe consommé yango moto na Nzambe consommé yango moto na Nzambe consommé yango Nzambe bana no baza kobondela kaka ndenge bazali kobondela nkolo puissance makila e banda ko libéré balie nyonso Nzambe oyo ekanga bana na yo nkolo ezala libéré Nzambe ezala libéré bana bazala libéré nkolo lie nini Nzambe lie nini nkolo lie nini ya famille oyo ekanga bana na yo oyo esalaka eke bana na yo bapusana te epai na yo Nzambe nazo yambisa yango mopanga eyamba mopanga Nzambe na proclamer victoire moto nyonso alandi nga Nzambe tika victoire elanda ye olobi eke j'ordonne que vous soyez puissants Nzambe tika moto nyonso alandi nga azala puissant faveur na yo nkolo bolamu na yo nkolo nguya na yo nkolo esimba bango epai bavandi Nzambe na kati ya ndako na bango Seigneur bana na bango Nzambe babénéficie ngolu na yo libota mobimba babénéficie bolamu na yo au nom puissant de Jésus Jésus-Christ de Nazareth Yahweh nazo bondela esprit ni nevana na bana na yo ozo mema bango vers mauvais côté Nzambe na bomoy e uta wap esprit wana Yahweh na bikamwa nazako bondela kolobete nkolo kake na Nzambe panza yango kake na Nzambe panza yango au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth nazo bondela pona moto moko Nzambe na vie na ye bandoto ya mabe nazo ke na source oyo uta bandoto ya mabe Yahweh nazo bebisa misala wana nazo bande komoko zona na ngai okozwa pongi ya ba bébé yo oyo lala kana pasi basala butu po lala nani alobi olala te nalobi ete nani alobi olala te Jésus-Christ atikala na niongo te na ekulusu Yesu afuta nyonso nazobondela ndeko moko nazoloba ndeko moko oyo nyonso eza ya yo te nkolo oyo yeyo te oyo nyonso eza ya yo te elongo na nzoto na yo elongo na nzoto na yo nazomona yo ndeko na ngai ozalaki malade juste simba epai ozomona pasi nalobi ete Nzambe na bikamwa azosekisa yo Nzambe na bikamwa azobebisa au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth esprit nyonso oyo yo te nkolo elongo na nzoto bana na yo na kombo na Yesu Masia. Merci Seigneur Jésus. Obrigado Senhor Jesus. Amen, amen. Amen, amen. Nzamba pambola moto moko. Deus abençoa cada de nós. Kozanga te kolanda kangai. Não falta de nos acompanhar. Mokolo na lundi. Segunda-feira. Mokolo na jeudi. Quinta. Et mardi tokobanda prière la semaine prochaine. Terça teremos a oração à noite. Teremos Amen. a oração à noite. Donc programa é só mardi ya moi elongwe. Não temos o programa assim terça de dia, mas sim à noite. E os agora 30 minutes ya prière intense. Só teremos a oração 30 minutos nas terças-feiras à noite. Yangwana topesa programa a partir da lundi ernil prière nos ala mardi. Em segunda-feira vamos dar o horário da terça. Merci maman na biso blandir, continue à partager. Continua a partilhar. Na moi tu dois toujours parler sur la préparation à la rencontre de l'Éternel. Neste mês só estamos a falar preparação para o encontro do Senhor. Sous-thème na biso to banaki mardi ezali repens-toi. O nosso subtema é o arrependimento. C'est un message au Christ a memeli biso. É a mensagem que Jesus trouxe para nós. Partager a mensagem. Zamba pambola bino. Deus vos abençoe. Lobi kozanga te la 20h30. Amanhã não falta às 20h30. Sekele ya libala. O segredo do casamento. Po ozana libala moko ya malamu. Para que haja bom lar. Tozoye ko ensemble. Estamos aprendendo. Lobi na 20h30. Amanhã às 20h30. Merci et bye bye. Obrigado, bye bye. Bye bye. Tchau.